Pessoal, tá gravando então, né? Bom dia a todos novamente. Estamos aí em Direito Civil do quarto semestre do dia 26 de outubro de 2020. E nós estávamos estudando, então, a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, e a gente tinha parado no tópico falando sobre a responsabilidade, dentro da responsabilidade civil extracontratual aquiliana, falando sobre os elementos da responsabilidade civil. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente iniciar a nossa matéria, né? Elementos aí da responsabilidade civil. Olha aí, pessoal. Então, elementos da responsabilidade civil. Bom, pessoal, para ficar caracterizado a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, a gente precisa da conjugação de três elementos, né? Que é conduta humana, né? Nexo de causalidade e dano ou prejuízo, né? Então, os elementos da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana é a conduta humana, o nexo de causalidade e o dano ou prejuízo. Para que se tenha, então, responsabilidade civil, extracontratual aquiliana, a gente precisa conjugar esses três elementos, o que significa dizer que esses elementos, eles são cumulativos, ou seja, precisa da presença, da ocorrência desses três elementos para que se tenha, de fato, a responsabilidade civil, né, extracontratual. E se faltar um desses elementos, e qualquer um deles que faltar, e basta que falte um desses elementos, vai ficar descaracterizada a responsabilidade civil. Ou seja, ela não vai ocorrer naquele determinado caso concreto. Se a gente for trabalhar aí, então, gramaticalmente falando, esses elementos, eles são somados, então, pela preposição aditiva e, né? Pela preposição aditiva e, não é pela preposição alternativa ou, né? Então, tomem cuidado aí, questões de prova, eles têm que ser somados pela preposição aditiva e. Então, é conduta humana e dano ou prejuízo e nexo de causalidade, né? Se porventura aparecer a questãozinha de prova aí com o ou, né? Conduta humana ou prejuízo ou nexo de causalidade, aí a alternativa vai ser falsa, né? Porque são elementos cumulativos, né? Conduta humana e dano e nexo de causalidade. Bom, feita essa observação inicial, que são elementos cumulativos para fins de caracterização, para fins de ocorrência da responsabilidade civil extracontratual, a gente vai ter que, a partir de agora, estudar cada um desses elementos, né? Cada um desses elementos. Pessoal, e o primeiro elemento, que é a conduta humana, vocês já estudaram de forma bem mais profunda aí no direito penal, né? O direito penal, ele tem toda uma teoria da conduta, né? Toda uma teoria da conduta. Então, a profundidade, né? Quem trabalha realmente é o direito penal, né? Mas mesmo aqui no direito civil, a gente precisa dar uma pincelada aí no que é conduta humana. Pessoal, o que é a conduta humana? Conduta humana é um comportamento humano voluntário, né? Conduta humana é um comportamento humano voluntário, né? E, pessoal, já em razão dessa característica, desse conceito de conduta humana, que é um comportamento humano voluntário, né, já teve perguntas aí em prova sobre sonambulismo ou hipnose, né? E se a pessoa ela está sob aí uma dessas circunstâncias, né, que é o sonambulismo ou hipnose, esse fato, né, essa circunstância retira a voluntariedade,
Então, não é propriamente uma conduta humana, né? O que a pessoa praticou sob o sonambulismo ou sob hipnose não é propriamente uma conduta humana, porque falta, né, ou retira-lhe o caráter de voluntariedade, a vontade de praticar aquela determinada conduta aí, né? Aquela determinada conduta. Pessoal, e veja que também não se caracterizará conduta humana por falta de voluntariedade aquela coação física, né? A coação física é irresistível, né? Mas uma coação física, porque falta o elemento da voluntariedade, né? Falta o elemento da voluntariedade. Contudo, pessoal, veja que uma coação, ainda que seja coação, mas meramente moral, né, uma coação meramente moral, ela é sim conduta humana. Por quê? Porque apesar da pessoa estar moralmente ou psicologicamente coagida a praticar determinada conduta, na coação meramente moral, é a própria pessoa que pratica aquela determinada conduta, né? Então, ainda assim, né, mesmo mediante uma coação moral, ainda se tem conduta, né? Então, para excluir a conduta humana, né, no sentido de voluntária, necessita aí dela ser praticada sob sonambulismo, sob hipnose ou sob coação física, né? A coação meramente moral, ela não vai excluir a conduta em si, né? Ela não exclui a conduta em si, né? E qual que é a diferença, pessoal, da coação física para a coação moral? Na coação física, o coator, né, quem coage, ele pega a própria pessoa, né, e fisicamente, né, faz com que ela pratique a conduta. Por exemplo, né, a pessoa está empunhando uma arma, né, e o coator vem e segura aquela arma junto e puxa o gatilho junto, né? Isso é uma coação física, né? E portanto, quem puxou o gatilho foi o coator, não foi a própria pessoa, né? Então, isso exclui a conduta humana, né, no sentido de que não remanesce nenhum tipo de voluntariedade. E o que é a coação moral? A coação moral é aquela feita de modo psicológico, né? O exemplo que está sempre em livro aí é do gerente de banco. Então, os bandidos vão na casa do gerente do banco, sequestram a família, né, do gerente do banco, colocam armas aí na cabeça dos familiares do gerente do banco e dizem para o gerente: se você não for lá na agência bancária e abrir o cofre para que a gente possa pegar o dinheiro ou tudo que esteja lá dentro, nós iremos matar a sua família. E com isso, né, o gerente se desloca então da residência até a agência bancária e abre esse cofre, né? Veja que é uma coação meramente moral, né? Até porque não tem ninguém fisicamente acompanhando o gerente. Até porque se tiver, né, as câmeras de segurança ou os demais funcionários do banco vão perceber a ação, né, e provavelmente vão agir para não permiti-la, né? Então, o gerente de banco, né, fisicamente, ele está sozinho, ele está desacompanhado, né? O que não quer dizer que ele não esteja sofrendo coação, né? Pelo contrário, ele está, mas uma coação meramente moral, né? Uma coação meramente moral. E, com isso, o gerente de banco age, né? Tem conduta e até voluntária, né? Porém, essa vontade dele que existe, ela está viciada pela coação moral, mas conduta, pelo menos, houve, né? Conduta houve, né? Pessoal, deixa eu tomar uma aguinha aqui que a boca secou, estava até grudando, né? Então, veja que essa coação moral,
ela vicia a conduta, mas ela não exclui a conduta. É que o agente do banco, ele agiu propriamente dito, né? Então, isso é uma questãozinha de prova aí. A conduta humana é um comportamento humano voluntário, né? Comportamento voluntário. O sonambulismo, a hipnose e a coação física exclui totalmente essa voluntariedade e, portanto, a gente não tem propriamente conduta humana. Enquanto que a coação moral vicia, né? Vicia a vontade, mas há vontade, né? E, portanto, ainda há conduta na coação meramente moral, né? Bom, pessoal, e essa conduta humana voluntária, ela pode ser omissiva ou comissiva, né? Ou vice-versa, né? Comissiva ou omissiva, né? O que é a conduta humana comissiva? Comissiva é aquela em que o agente pratica de fato uma determinada ação, né? Ele age, né? Ele faz alguma coisa, né? Enquanto que no comportamento omissivo, o agente não faz o que deveria, né? No comportamento comissivo, o agente não faz o que deveria, né? Então, comissivo, o agente está agindo, está praticando um ato, né? Enquanto que na conduta humana omissiva, o agente não está quando deveria fazer, né? E veja aqui, pessoal, para que a omissão seja de fato relevante, é necessário que o agente tenha a obrigação de praticar uma conduta e ele justamente não faz, né? Não pratica essa conduta, né? Tem que ter a necessidade da prática de conduta, né? Se não tiver a necessidade dessa prática de conduta, pode ser até uma omissão, né? No sentido abstrato, no sentido geral do termo, mas não é uma omissão juridicamente relevante, ou seja, não importa, né, aquela omissão que ela deixa, né, de praticar determinada conduta. Para que haja omissão, né, de fato, ou uma omissão juridicamente relevante, é necessário demonstrar que o agente tinha, de fato, a obrigação de realizar aquela determinada conduta, né? E essa obrigação, ela pode advir, né, de um contrato, né, ela pode advir de um contrato, mas se advier de um contrato, nós estaremos no campo da responsabilidade civil contratual. Então, se o agente tem uma obrigação decorrente de um determinado contrato e o agente descumpre essa obrigação, ele não realiza essa obrigação, ele está, sim, realizando uma omissão e até juridicamente relevante. Porém, como a imposição dessa obrigação omitida decorre de um contrato, isso está em responsabilidade civil contratual, né? Agora, veja só, se essa obrigação, né, de prática de uma determinada conduta advém da lei, é a lei que impõe a obrigação de realizar determinada conduta, e o agente não faz, né, o agente se omite em relação a essa obrigação, por decorrer da lei, né, a imposição dessa obrigação, o descumprimento dela, a omissão dela, aí sim gera responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, né? Então, para o nosso estudo de responsabilidade civil extracontratual aquiliana, é a lei que define qual é a obrigação, qual é a conduta que o agente deveria ter tomado. E se ele não faz, ele pratica, então, uma omissão juridicamente relevante que pode ensejar, então, a responsabilidade civil extracontratual, né? E a gente tem alguns exemplos que é a lei que impõe, né, a obrigação aí. Pessoal, obrigações de trânsito, né? As obrigações de trânsito decorrem aí do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, ou eventualmente de normas do CONTRAN, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito, né? Portanto, lei e atos normativos, ainda que infralegais,
mas em decorrência de lei ou autorizados por lei. E se descumprir uma obrigação no trânsito, né, gera omissão juridicamente relevante, né? Por exemplo, o desrespeito à sinalização de parada, né? Então tem o pare aí, né, no solo, que é a sinalização horizontal, tem a placa de pare, que é a sinalização vertical, e o agente não para, né? Ele simplesmente cruza aí né, avança o cruzamento e vindo a colidir com outro veículo que estava na preferencial, se omitiu de uma norma de trânsito aí, né, e causou esse acidente e muito possivelmente terá responsabilidade civil e a obrigação de indenizar os prejuízos causados, né, ou a omissão de socorro, né, olha a omissão de socorro, não foi o agente que causou a colisão ou o atropelamento, né, porém o agente passa e vê que existem pessoas feridas e simplesmente vai embora, né? Simplesmente vai embora, sem prestar nenhum tipo de socorro, né? Veja que se houver conhecimentos técnicos, eventualmente o agente pode já prestar aí os primeiros socorros, mas no mínimo ele deveria ter ligado aí para o serviço de atendimento, bombeiro, SAMU, resgate, polícia, né? E se ele não faz nada disso, nem presta os primeiros socorros e nem liga para serviço de atendimento, ele claramente se omitiu. Não foi ele que causou o fato, o abarroamento, o atropelamento. Mas se ele passou e viu que havia pessoas necessitando de socorro, né, médico, e nada o faz, ele se omitiu. Aí, ele se omitiu. E veja que no trânsito não existe contrato prévio entre as pessoas, né? A gente sai aqui, por exemplo, da nossa região e vai para a capital, vai para São Paulo. Você cruza com N veículos aí de pessoas, né, mais variadas que a gente não conhece, né? E se havendo um fato, né, ou causando acidente, ou encontrando um acidente aí, a gente não toma as medidas que tem, mesmo não havendo contrato, a gente vai ser responsabilizado, porque essa responsabilidade decorre da lei, é a lei de trânsito que manda a gente se respeitar a sinalização, que manda a gente, encontrando um acidente com pessoas feridas, prestar os primeiros socorros, né? Então, é uma omissão juridicamente relevante, em que o agente descumpre uma imposição legal, e essa omissão, então, gera responsabilidade civil extracontratual ou aquibiana, né? Né, nós temos também a conduta humana voluntária por ato comissivo, né? E a gente tem também, então, essa conduta humana voluntária, né, por ato comissivo. E o ato comissivo é a ação do próprio agente. Então, o agente pratica determinado ato, né? O agente pratica determinado ato. Por exemplo, o agente joga o veículo acima de um terceiro, de um transeunte, né? O agente aí briga numa festa, né? O agente aí, ele mata alguém, né? Veja que essas condutas, né? A gente está mais acostumado aí com o direito penal, né? Que a gente começa estudando a responsabilidade penal, né? Mas essas condutas, além da responsabilidade penal, elas claramente geram também responsabilidade civil, né? Essas condutas geram claramente responsabilidade civil, né? Em que quem praticou a conduta vai ter que indenizar a vítima ou as vítimas dessas condutas aí. Então, matar alguém, lesar alguém, são atos comissivos, né? São atos comissivos. Então, puxa o gatilho, dá facada, bate alguém, joga o carro, né? São todos atos comissivos aí, que, além da responsabilidade penal, eles geram também responsabilidade civil, que é o dever de indenizar.
Pessoal, e olha só, especialmente no trânsito, né? Especialmente no trânsito, a gente tem mais um tipo de responsabilidade, né? A gente tem mais um tipo de responsabilidade, que ela é confundida com responsabilidade civil, mas ela não é responsabilidade civil. Ela é, na verdade, uma responsabilidade administrativa. Responsabilidade administrativa, que é justamente a imposição de multas, né? No trânsito, né, havendo uma omissão juridicamente relevante, ou um ato comissivo, né, como praticar excesso de velocidade, né, como jogar o veículo acima de alguém, tem-se também a responsabilidade administrativa, né, as multas aí, né? Então, o trânsito ele acaba sendo tutelado por três tipos de responsabilidade, né? Responsabilidade penal, né? Como o homicídio, né? Culposo na direção de veículo automotor, né? O homicídio não, a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, a embriaguez ao volante, né? A fuga de local de acidente, são todos crimes de trânsito, né? Artigo 296 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro, né? Temos também a responsabilidade civil, porque se causou dano na direção de veículo automotor, vai ter que indenizar o dano, né? O condutor e o proprietário vai ter que indenizar o dano. E a gente tem também a responsabilidade administrativa, né? Violando determinada norma de trânsito, os agentes de trânsito, eles podem impor multas, né? Então, quem usa óculos aí, né? Quem usa óculos tem que dirigir de óculos, né? Se não dirigiu de óculos, vai sofrer multa, né? Tem que portar documentos obrigatórios do veículo, que é o CRLV, né? O Certificado de Registro de Licenciamento Veicular, CRLV. Se não portar, vai receber multa, né? E veja que essas infrações administrativas, elas independem de dano, né? Elas independem de dano. Então, o simples fato de você estar dirigindo, você usar óculos e você estar dirigindo sem óculos, ainda que você esteja dirigindo certinho, não cometeu nenhum ilícito de trânsito, né? Está dentro das demais normas, não causou dano a ninguém. O simples fato de você estar dirigindo sem óculos já cometeu um ilícito administrativo e já enseja multa, né? O simples fato de você não portar o documento do veículo, ainda que dirigindo dentro de todas as normas, de demais normas de trânsito, não causou nenhum dano, né? Você comete o ilícito administrativo aí, né? Mas, enfim, pessoal, comentamos aí do trânsito, que ele é tutelado pelos três tipos de responsabilidade, né? A civil, a penal, a civil e a administrativa. Mas o nosso objeto aí é trabalhar, então, com ato omissivo e comissivo, né? Ato omissivo e comissivo. E com isso aí, pessoal, nós terminamos a conduta. Só uma observaçãozinha diz respeito aí, né, o elemento anímico, né, a vontade por trás dessas condutas. E a gente já viu, né, que existe a responsabilidade subjetiva, que é aquela que decorre de um dolo ou de uma culpa do agente, né, e a gente tem a responsabilidade objetiva, né, que é aquela que independe de dolo ou culpa, né, aquela que independe de dolo ou culpa. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque, pessoal, olha só, como a gente tem esses dois tipos de responsabilidade civil, a subjetiva, que depende de dolo ou culpa, e a objetiva, que independe de dolo ou culpa, ambas se aplicam às duas condutas, né? Então, a omissiva, né, pode ser culposa ou não, né? A omissiva pode ser culposa ou não, e a comissiva também pode ser culposa ou não, né? Depende aí do tipo de responsabilidade. E a gente já viu que a regra é a subjetiva. A regra é a subjetiva. Porém,
né, havendo previsão legal expressa, né, no sentido de trazer, naquele caso, uma responsabilidade objetiva, ela será objetiva. Mas a objetiva é exceção, e como exceção, ela deve estar expressa em lei. E a gente já comentou aqui também qual é o dispositivo de lei que traz a responsabilidade civil objetiva. Quem lembra? Artigo 932 do Código Civil, né? A responsabilidade objetiva, ela é trazida nas hipóteses previstas no artigo 932 do Código Civil. E a gente até já comentou algumas, né? Que é o dono do animal, o proprietário do veículo envolvido em acidente. E a gente vai comentar outras mais para o final do nosso semestre, né? Então, veja, importante agora, né? A regra é o dolo ou culpa, né? Então, o ato omissivo pode ser doloso, pode ser culposo, o ato comissivo pode ser doloso, pode ser culposo, mas, excepcionalmente, havendo aí previsão de responsabilidade objetiva, principalmente em 932 do Código Civil, o ato, né, omissivo pode independer de culpa ou dolo. O ato comissivo pode também independer de culpa ou dolo aí, né? Então, são coisas independentes, né? São coisas independentes. A conduta é a voluntariedade, omissivo ou comissivo, né? E se vai precisar de culpa ou dolo ou não, aí, para a prática desse ato, ou na prática do ato, ou tendo praticado o ato, aí a gente vai ter que analisar o tipo de responsabilidade, né? Em regra, precisa de dolo ou culpa, mas se tiver exceção legal, né, que é o caso da responsabilidade objetiva, nem se analisa o dolo ou culpa aí, né? Basta que tenha ocorrido a conduta. No fundo, né, na responsabilidade objetiva, a gente só analisa a ocorrência da conduta. A gente não precisa analisar elementos daquela conduta para tentar entrar na mente aí do autor, né? Não importa a mente do autor, se ele estava com dolo, se ele estava com culpa. Na responsabilidade objetiva, não. Basta a ocorrência da conduta, né, para que haja, então, a responsabilização, independente de tentar entrar na mente do sujeito aí, né? Então, essa é a ideia aí. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta referente a essa desse conceito de conduta humana, desses pormenores aí de conduta humana? O Gabriel colocou tranquilo, né? Gente, olha só, todo mundo sabe o que é a conduta, né? Todo mundo sabe o que é a conduta, né? Porque a gente pratica conduta mesmo, né? E isso até já foi sistematizado pelo direito penal, né? Então, o que a gente precisa não é o conceito geral de conduta, porque isso todo mundo tem, né? O que a gente precisa, na verdade, é verificar a parte técnica mesmo por trás da conduta, né? E quando a gente passa a analisar, então, essa parte técnica, é complicado porque aí aparecem termos técnicos também, né? Então, voluntariedade, omissivo, comissivo, né? Então, o difícil é justamente sistematizar a parte técnica e verificar esses conceitos por dentro aí, né, da conduta. Mas o que é conduta, todo mundo sabe, né? Existe é algo natural até, né? Nós, enquanto seres humanos, com consciência, com vontade, a gente, né, pratica condutas, então a gente sabe o que é praticar conduta. Bom, pessoal, com isso, a gente termina a conduta e a gente pode estudar, então, o segundo elemento da responsabilidade civil extracontratual, que é o nexo de causalidade, né? O nexo de causalidade. Pessoal, o que é o nexo de causalidade? Nexo de causalidade é a liga, né? É o vínculo, né? É o vínculo que conecta, então, a conduta ao dano causado,
né? Nexo de causalidade é o vínculo que conecta a conduta ao dano causado. Ou seja, a partir de uma determinada conduta, aquela conduta gera um dano, né? E essa ligação, então, da conduta gerando, causando, né, dando origem a um dano, a gente chama de nexo de causalidade. E, pessoal, para fins de responsabilidade civil, é necessário que haja nexo de causalidade. Por quê? Porque se não tiver nexo de causalidade, pode até ter conduta, pode até ter dano, mas se não tiver nexo de causalidade, fato é que essa conduta não gerou esse dano. E se essa conduta não gerou esse dano, não vai haver responsabilidade civil. Por quê? Porque se essa conduta não causou esse dano não tem nada a ver com a gente. E se não tiver nada a ver com a gente, o agente não é obrigado a indenizar esse dano, né? Então, o nexo de causalidade é imprescindível, né? Porque é o nexo de causalidade que de fato vai mostrar que aquela conduta gerou um dano, e se aquela conduta realmente gerou um dano, o agente daquela conduta é que vai ser, então, responsável, vai ter responsabilidade civil em reparar aquele dano, né? Ao passo, então, que se a gente até tiver uma conduta, a gente até tiver um dano, mas aquela conduta específica não gerou aquele dano, o agente daquela conduta também não vai ser responsável por, né, indenizar aquele determinado dano, né? O nexo de causalidade ele é muito importante. No fundo, é ele que de fato permite a gente identificar não só a conduta, mas também o próprio agente, né? É o nexo de causalidade que permite a gente identificar, então, a conduta e o próprio agente. E, consequentemente, né, quem será responsável por indenizar o dano causado. Se não tiver nexo de causalidade, pode até ter conduta, pode até ter dano, mas não vai ter responsabilidade civil. Por quê? O agente até praticou a conduta, mas ou a conduta não causou dano, ou não tem vinculação com o dano, o agente também não é obrigado a indenizar, né? Então, o nexo de causalidade ele é muito importante aí, né? No fundo, é o nexo de causalidade que realmente vai caracterizar a responsabilidade civil e o dever de indenizar. E a quebra desse nexo também quebra a própria responsabilidade civil, também quebra o próprio dever de indenizar, né? Bom, pessoal, e a gente tem três teorias que tentam explicar para a gente o nexo de causalidade. Veja que existem essas três teorias que tentam explicar para a gente o nexo de causalidade, porque o nexo de causalidade ele não tem existência material, né? Ele é algo abstrato, ele é um vínculo, né? Ele é um vínculo aí, até imaginativo às vezes, né? E por isso a gente acaba trabalhando com teorias, né? A conduta é material, né? A conduta é material, tem uma existência, aí tem uma existência no mundo fático, ou comissiva ou omissiva, mas é uma circunstância fática, né? O dano, ele também é uma circunstância fática, né? Ainda que moral, o dano é uma circunstância fática. Por quê? Porque ocorre, né, para determinada pessoa, né, no íntimo de determinada pessoa, e aquela pessoa vai sofrer reações ou vai ter reações, né, decorrente aí do seu íntimo, né? Quem está realmente sofrendo, né, tendo um dano moral, que a gente vai definir depois o que é propriamente dito, ele vai ter reações próprias, né? Ele vai externar reações também decorrente daquele sofrimento, né, causador de dano moral. Então, o dano, ainda que moral, ele vai ter externalizações fáticas, né, que permitem a gente perceber aí que aquela determinada pessoa está em sofrimento, está recebendo ou sofrendo um dano moral, né? Então, tem sim indícios fáticos, né, no dano, ainda que moral.
Agora, o nexo de causalidade, né, é uma imaginação, é uma lucubração, né, porque ele é um mero vínculo, né, ele é um mero vínculo, né, ele é uma organização ele é uma ocorrência de fatos, mas desses fatos aí para o dano em si e a vinculação desse dano ao fato é um exercício de imaginação, né? E como o nexo de causalidade, então, né, ele é uma argumentação, ele é um exercício aí de imaginação para conseguir ligar o dano a determinada conduta, ele fica um tanto quanto abstrato. Então, a gente acaba tendo, então, três teorias para explicar o nexo de causalidade. Pessoal, quais são elas? A primeira é a teoria da equivalência de condições, também chamada de teoria da conditio sine qua non, teoria da equivalência das condições ou teoria da conditio sine qua non. E aí vocês vão falar, professor, já ouvi isso em algum lugar? Já mesmo, né? Já ouviu mesmo. Por quê? Essa é a teoria adotada pelo Código Penal Brasileiro, no artigo 13, né? Então, quando vocês estudaram o artigo 13 aí do Código Penal Brasileiro, vocês estudaram justamente a teoria da equivalência das condições ou teoria da conditio sine qua non. Pessoal, isso cai bastante em prova da OAB, né, em penal. Isso cai bastante na prova da OAB em penal. Então, fiquem espertos aí com esse nome, teoria da equivalência das condições, ou o latim dele, teoria da conditio sine qua non, porque isso cai bastante na prova de penal, né, já que é a teoria adotada pelo Código Penal. Depois, pessoal, a gente tem a teoria da causalidade adequada, teoria da causalidade adequada, e depois a gente tem a teoria da causalidade direta e imediata. Então, teoria da causalidade adequada e teoria da causalidade direta e imediata. Pessoal, e essas são as teorias defendidas no direito civil, né? Essas são as teorias defendidas no direito civil. Teoria da causalidade adequada ou teoria da causalidade direta e imediata. Essas são as duas teorias defendidas no direito civil. E, apesar de ter, sim, uma divergência na doutrina, a tendência, né, é que a doutrina se posicione aí majoritariamente pela adoção da teoria da causalidade direta, né? Então, no direito civil, tem hoje, né, se encontra aí uma tendência pela adoção da teoria da causalidade direta. Então, no direito civil, teoria da causalidade adequada e teoria da causalidade direta, com uma tendência de preponderar, né, de preponderância na doutrina da teoria da causalidade direta e imediata. Pessoal, tendo em vista essa divergência doutrinária, né, isso provavelmente não cai em prova-teste, né? Tendo essa divergência doutrinária, isso provavelmente não cai em prova-teste, né? Por quê? Porque tem divergência, né? Tem divergência. E se eventualmente cair, pode sim ser passível de anulação da questão. No entanto, né? Como existe a preponderância da causalidade direta e imediata, se isso eventualmente cair numa prova-teste, eu recomendo aí que vocês marquem, então, teoria da causalidade direta e imediata, né? Então, se cair numa prova-teste, recomendo que vocês marquem teoria da causalidade direta e imediata, né? Mas se porventura cair, quem tiver errado, né? Quem tiver errado,
é passível de pleitear a anulação da questão, porque tem divergência doutrinária, sim, né, entre causalidade adequada e causalidade direta e imediata. De modo que, na verdade, o mais correto, né, sobre essas teorias da causalidade, né, teorias do nexo causal, é que caia, na verdade, numa prova escrita, né, que caia numa prova escrita. E se cair numa prova escrita, né, aí vai ter que expor em âmbito civil a teoria da causalidade adequada e também a teoria da causalidade direta, né? Se cair numa prova escrita, tem que falar das duas, né? Teoria da causalidade adequada e teoria da causalidade direta. Bom, pessoal, feita essa observação inicial dessas teorias, né, vamos começar aí pela teoria da equivalência das condições, né, ou teoria da conditio sine qua non. A gente já viu que ela não é adotada no direito civil, ela não é adotada no direito civil, ela é adotada no direito penal, artigo 13 do Código Penal. E essa teoria da equivalência das condições, ela fala que todo e qualquer fato antecedente, né, todo e qualquer fato antecedente ao resultado danoso é causa desse resultado danoso. Então, todo e qualquer fato antecedente, ele é sim causa do resultado danoso, né? E por que ela chama a teoria da equivalência das condições? Porque todos os fatos antecedentes, como eles são causa, não tem diferença entre eles. Todos são causa, todos são iguais como causa, né? E, portanto, equivalência das condições, né? Equivalência das condições, todos são iguais. Agora, pessoal, como todos os antecedentes ao resultado danoso são causas desse resultado danoso, essa teoria ela acaba gerando um problema enorme aí, que ficou conhecido como regresso ao infinito, né? Essa teoria, então, gera um problema enorme que ficou conhecido como regresso ao infinito. E é justamente em razão desse problema, né, do regresso ao infinito, que o Código Civil de 2002 não quis adotar essa teoria, né? Veja que ela é do Código Penal da década de 40, o Código Penal da década de 40, só que a parte geral do Código Penal é da década de 80, e é na parte geral que está prevista, né? Então, essa teoria propriamente dita, ela é da década de 80, né? O Código Penal como um todo é da década de 40, mas a parte geral é da década de 80, né? E o Código Civil é de 2002, né? Então, o Código Civil já identificou o problema dessa teoria, que é o regresso ao infinito, e por isso o Código Civil de 2002 não quis adotá-la. O que é o regresso ao infinito? Pessoal, olha só. Houve um homicídio em que o agente puxou o gatilho de uma arma, né, e atingiu, né, baleou a vítima, levando essa vítima à morte, causando, né, ou se adequando ao tipo penal do homicídio, artigo 121. Agora, olha só, se a gente for aplicar essa teoria da equivalência das condições ou teoria da conditio sine qua non, veja só, como todo e qualquer antecedente ao resultado danoso é causa dele, olha só, ter puxado o gatilho é causa do homicídio? Vamos voltar do homicídio, vamos regredir do homicídio para trás. Então, olha só, o fato da bala ter atingido o corpo da vítima é causa do acidente? Sim, é. O fato dessa bala ter sido disparada de uma arma é causa do acidente? Sim. O fato do agente ter puxado o gatilho para disparar a arma é causa do acidente? O fato do agente ter comprado uma arma é causa do acidente?
É, porque se ele não tivesse comprado a arma, ele não teria arma para puxar o gatilho. O fato de um terceiro ter vendido a arma para o agente é causa do homicídio? É. O fato do fabricante ter fabricado a arma é causa do acidente? É. O fato do metalúrgico ter transformado ferro em aço é causa do acidente? O fato do metalúrgico, do siderúrgico ter transformado ferro em aço é causa do acidente? É. O fato do mineiro ter minerado a pepita de ferro, né, o óxido de ferro, né, a bauxita, né, e ter extraído ferro metálico causa do acidente? É, porque se não tivesse o ferro, não teria feito o aço, e se não tivesse o aço, não teria feito a arma, né? Então veja aqui, se a ideia é que tudo que vier antes daquele resultado danoso é causa do acidente danoso, a gente vai de um homicídio responsabilizar um mineiro que extraiu ferro, né, lá, extraiu o minério de ferro, a bauxita, lá da mina aí, né? Claramente, isso não é verdade, né? O mineiro, ele até teve vontade, conduta em extrair a bauxita, mas ele jamais quis matar pelo menos aquela determinada pessoa aí, né? Naquele determinado momento, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Esse é o problema da teoria da equivalência das condições. Se tudo que vier antes é causa e está em igualdade de condições, tanto quem puxou o gatilho quanto quem extraiu o ferro deram causa a um homicídio. Deram causa a um homicídio. E veja que nós vamos regredindo aí a ponto de não ter mais lógica, né? A ponto de quebrar a lógica, né? E esse regresso a tal ponto de quebrar a lógica é chamado, então, de regresso ao infinito, né? Esse é o regresso ao infinito. Claro que o direito penal ele teve que construir mecanismos para evitar esse regresso ao infinito, né? Ele teve que criar mecanismos para evitar o regresso ao infinito. Mas veja que esses mecanismos eles só precisaram ser criados a partir do momento que o Código Penal adotou a teoria da equivalência das condições, que permite o regresso ao infinito. Se o Código Penal tivesse adotado uma outra teoria, né, que a gente vai ver daqui para frente, não teria regresso ao infinito e não teria que criar mecanismos para impedir esse regresso ao infinito, né? E esses mecanismos que o Código Penal teve que criar são extremamente complexos, né? Vocês devem lembrar das aulas de direito penal aí, das concausas, né? Das causas antecedentes, das causas simultâneas, das causas supervenientes, e aí dentro das causas supervenientes, as causas dependentes ou totalmente independentes, ou parcialmente independentes, né? E é uma complicação esse estudo das concausas, né? E causas antecedentes, simultâneas e supervenientes. E por que a gente tem que fazer esse estudo extremamente complexo? Para tentar evitar o regresso ao infinito, né? A teoria das concausas antecedentes, simultâneas e supervenientes surgiu justamente para tentar mitigar esse regresso ao infinito e a quebra da lógica que essa teoria da equivalência das condições gerou, né? E, pessoal, esse problema da teoria da equivalência das condições e toda a complexidade da teoria das concausas para evitar esse regresso ao infinito que fez com que o anteprojeto de Código Penal, né, o anteprojeto de Código Penal que está tramitando aí, não mais adotasse essa teoria da equivalência das condições, né? Então, o próprio Código Penal ele está abandonando aí, né, essa teoria da equivalência das condições, né? Se realmente esse anteprojeto que está tramitando vier a ser aprovado,
ele não vai mais seguir essa teoria da equivalência das condições, justamente por esse problema aí do regresso ao infinito, né? Agora, para a gente aqui no direito civil, tá tranquilo, né? A gente não adota essa teoria, né? A gente não adota essa teoria. A gente já percebeu, a gente não, né? O Miguel Reale aí, né? E o Código Civil de 2002 já percebeu que essa teoria, na prática, ela acaba sendo furada, né? Justamente por permitir esse regresso ao infinito. Bom, e aí, então, nós temos outras teorias que fundamentam a responsabilidade civil, né? O nexo de causalidade dentro da responsabilidade civil, que é a teoria da causalidade adequada e a teoria, então, da causalidade direta ou imediata. Pessoal, essa teoria da causalidade adequada, ela veio justamente para acabar com o regresso ao infinito que havia, né, o que há ainda, né, nessa teoria da equivalência das condições, né? E a teoria da causalidade adequada, ela fala que, na verdade, só é causa o antecedente, ou seja, o antecedente que seja idôneo ou adequado para resultar em dano ou para causar o dano aí. Então, veja, ainda que você tenha toda uma cadeia de condutas, né? Ainda que você tenha uma cadeia de condutas, para a teoria da causalidade adequada, só vai ser causa o antecedente realmente apto a causar o dano, né? A resultar num dano aí. De modo que todas as demais condutas restam excluídas, né? Não tem nexo de causalidade, e apenas a conduta, né, que realmente tem condições de causar o resultado é que vai ser considerada, então, causa daquela determinada conduta. Por exemplo, né, no exemplo que a gente trabalhou aí do homicídio, evidentemente, só vai ser causa mesmo o ato de puxar o gatilho, né? A gente sabe que a bala tem que ter atingido a pessoa, a bala tem que ter partido de uma arma, para a arma disparar tem que ter puxado o gatilho, para a arma existir tem que ter tido a venda da arma, tem que ter tido a fabricação da arma, tem que ter extraído metal, né, o minério de ferro aí. Porém, né, a única causa, né, que é realmente adequada é puxar o gatilho, né? Então, quando a gente faz uma análise de todas as circunstâncias, sobreleva, salta aos olhos, puxar o gatilho. É uma questão lógica aí. Puxar o gatilho é a causa adequada, é a causa idônea, é o que realmente produziu aquele determinado resultado aí, né? Então, veja que essa teoria da causalidade adequada, ela acaba mitigando ou reduzindo o problema do regresso ao infinito, né? Ela permite, então, que o agente não, né, o operador do direito, que for analisar aquela circunstância fática, lucubre, né, toda a cadeia, mas consiga, né, extrair dentro daquela cadeia apenas a conduta que realmente é adequada, tem condições de causar aquele determinado dano aí, né? Então, é um juízo de lucubração, né? Um juízo de lucubração. O operador de direito tem toda a cadeia, né, de fatos até o resultado danoso, mas ele vai pensar apenas aquele que realmente tem condições de causar determinado dano aí, né? Essa é a teoria da causalidade adequada, né? Essa é a teoria da causalidade adequada. Pessoal, e depois a gente tem a teoria da causalidade direta e imediata, né? A teoria da causalidade direta ou imediata. Pessoal, e essa teoria da causalidade direta e imediata, ela é uma evolução
da teoria da causalidade adequada, né? A teoria da causalidade direta e imediata, ela é, na verdade, uma evolução da teoria da causalidade adequada. Por quê? Porque, veja, na teoria da causalidade adequada, né, na teoria da causalidade adequada, a análise do agente, do operador do direito, é uma análise abstrata, né? É uma análise abstrata. Ou seja, ele vai pegar a cadeia e ele vai imaginar aquela conduta que seja mais adequada, que melhor se relacione com o dano, né? Mas ainda assim é o operador do direito que faz uma análise abstrata segundo as ideias dele para extrair a conduta que na cabeça dele é mais adequada para causar o dano, né? Tem mais aptidão para causar o dano, né? Mas ainda traz em si uma certa abstração, uma certa subjetivação da análise, né? O operador do direito que vai analisar dentre as diversas concausas ou diversas condutas, a que na cabeça dele tem mais condição, tem mais aptidão para causar o dano. Então, sim, a teoria da causalidade adequada, ela traz alguns elementos subjetivos aí, né? E, claro, né, tudo que é subjetivo pode trazer insegurança, insegurança jurídica, né, decorrente aí de múltiplas interpretações. E para tentar evitar essa insegurança jurídica, é que, a partir da teoria da causalidade adequada, criou-se ou evoluiu-se para a teoria da causalidade direta. E na teoria da causalidade direta, a gente não trabalha mais com subjetivação. Não é o agente, a partir da sua imaginação, daquelas diversas condutas, que vai extrair a mais adequada para fim de causar o dano. Não. Aqui, na teoria da causalidade direta e imediata, o agente ele não se dá ao operador do direito margem de interpretação. O operador do direito ele não tem que imaginar qual será a mais adequada. Ele tem que verificar qual de fato causou o dano, né? Qual de fato causou o dano, né? Então, a análise aqui é em concreto, né? Em concreto. Não basta que a conduta seja adequada, apta a causar o dano. Por mais apta que ela seja, se ela não causou dano, ela não pode ser causa, né? Ainda que ela tenha aptidão, né, para causar o dano, ela não pode ser causa, né? Para a teoria da causalidade direta ou imediata, não basta a aptidão, né? Não basta a aptidão de causar o dano. Tem realmente que ter causado o dano. Por mais apta que seja uma conduta, se ela não causou dano, ela não é a causa daquele dano, né? Ela não gerou aquele dano e, consequentemente, por mais apta que seja a conduta, se não causou dano, o agente também não vai ter que indenizar indenizar eventual dano aí, né? Por exemplo, pessoal, se eu e o Newton aí, né, a gente vai fazer um determinado assalto, né? A gente vai fazer um determinado assalto. E a gente está lá no banco, né? E fato é que um determinado cliente ou agente aí, ou gerente, né? Um agente, um cliente ou um funcionário do banco, ele pratica um ato e a gente resolve matar essa determinada pessoa. E aí, o Newton de posse da arma dele, eu de posse da minha arma, nós dois damos um tiro na pessoa. E apenas uma bala pega, né? Apenas uma bala pega e, em razão desse único ferimento de bala, a pessoa vem a morrer. Veja só, pessoal, foram 2 tiros,
por duas armas diferentes, por duas pessoas diferentes. Ambos os tiros, como as armas eram de verdade e foram atiradas contra uma determinada pessoa, tem sim aptidão para causar o resultado morte. Ambas as condutas, né? Tanto a minha como a do Milton, tem aptidão para causar o resultado morte. Então, se a gente for seguir a teoria da causalidade adequada, tanto eu quanto o Newton somos, e tanto as nossas condutas, são causa do resultado morte. São causa do resultado morte. Porém, apenas uma bala pegou. E apenas uma bala, de fato, causou o resultado morte, né? Como eu não sei atirar, né? E eu sei que o Milton é um exímio atirador, na verdade foi a arma dele, foi a bala dele, foi a conduta dele que atingiu a vítima e causou o resultado. E aí que a minha conduta, por mais aptidão que tenha em causar o resultado, porque eu realmente portava a arma, era uma arma verdadeira, com bala verdadeira, e eu realmente atirei na direção da pessoa, como eu sou muito ruim de tiro, eu errei, né? Como eu sou muito ruim de tiro, eu errei. Então, né, por mais adequado que seja a minha conduta não causou o resultado morte, né? Não houve causalidade direta e imediata, né, na minha conduta. Por mais apta que a minha conduta seja, não houve causalidade direta e imediata. Ao passo que a conduta do Milton, além de adequada, ela, além de ter aptidão, ela realmente foi além e causou o resultado morte, né? Então, a teoria da causalidade direta e imediata, ela vai além da aptidão, né? Ela exige, de fato, o vínculo, né? O resultado. Acertava nem estilingue, né? Eu também não, né? Também não acertava nem estilingue. Mas essa é a ideia por trás dessas duas teorias, né? A teoria da causalidade adequada, ela se contenta com a aptidão. E aí, pela teoria da causalidade adequada, a minha conduta tinha aptidão, então a minha conduta é considerada causa, né? Agora, a teoria da causalidade direta e imediata, ela não se contenta com a mera aptidão, né? Ela quer realmente a ocorrência do resultado. Bom, pessoal, e prepondera, né, que o Código Civil adotou a teoria da causalidade direta. Por quê? Em razão do artigo 403. Em razão do artigo 403. Olha só. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual, né? Então, o artigo 403, ele traz expressamente, né, direto e imediato. Então, a doutrina, né, tende aí, majoritariamente, a dizer que o Código Civil só adota a teoria da causalidade direta e imediata, determinando que o operador do direito verifique o caso concreto e, dentro do caso concreto, aquela conduta que realmente, né, de forma direta, o vínculo direto, causou o resultado, causou os prejuízos aí. As outras condutas, por mais aptidão que tenha, né, para causar o resultado, para causar o dano, se não foram elas que causaram, né, não serão consideradas causas, né, e não obrigarão o agente, né, à responsabilidade civil de indenizar os prejuízos causados. Bom, pessoal, e na prática, como que fica? Gente, na prática, a gente vai alegar a teoria que melhor corresponde aos nossos interesses. Veja só,
Se nós estivermos advogando para a vítima, né? Se a gente estiver advogando para a vítima, quem sofreu o prejuízo, quem quer receber a indenização, nós, advogados da vítima, vamos defender, na verdade, a teoria da causalidade adequada, né? Nós vamos defender a teoria da causalidade adequada. Porque toda e qualquer conduta, ainda que abstrato, mas que tenha aptidão, e basta aptidão para causar o resultado, seja a causa, nós vamos conseguir inserir mais e mais condutas e, eventualmente, conseguir inserir mais e mais autores. E quanto mais e mais autores a gente coloca, mais e mais patrimônio para responder, para pagar a indenização, a gente vai ter. Então, a gente acaba, então, privilegiando a vítima, favorecendo a vítima ou aumentando a possibilidade dessa vítima vir a receber, né? Olha só, adotada a teoria da causalidade adequada, né, os familiares da pessoa que foi morta aí vai poder processar tanto o Nilton quanto o Rodrigo, né? Eu, o Nilton. Por quê? Só uma bala atingiu, mas ambas as condutas tinham adequação, tinham aptidão para causar o resultado, né? E, consequentemente, então, processa os dois, responsabiliza os dois, e o patrimônio dos dois vai responder pela mesma indenização, pelo mesmo dano, né? Para a mesma vítima, né? Então, aos olhos da vítima, é melhor a teoria da causalidade adequada, porque amplia um pouco a causalidade e, consequentemente, o número de autores do fato e o número de responsáveis pelo fato. Agora, se a gente está advogando para o autor do fato, né, defendendo, na verdade, o autor do fato, para que esse autor não seja responsabilizado pelo fato e não tenha que pagar indenização pelo fato, é melhor a teoria da causalidade direta e imediata. Por quê? Olha só, o Nilton não tem o que fazer, né? Ele puxou o gatilho e foi a bala dele que atingiu a vítima. Aí não tem o que fazer, seja pela teoria da causalidade abstrata, quanto pela teoria da causalidade direta e imediata, o Nilton é responsável, não tem o que fazer. Agora, o Rodrigo, que apesar de ter uma conduta apta para atingir, matar e causar o dano, ele errou, né? Ruim de tiro e errou, né? Não conseguiu atingir a vítima. E aí os advogados do Rodrigo, melhor, né, que aleguem que o código trabalhou com a teoria da causalidade direta e imediata. Por quê? Por mais aptidão que a conduta do Rodrigo tenha de causar o prejuízo, não foi ela que causou, né? Não foi ela diretamente que causou. Então, não tem teoria, não tem conduta, ou tem conduta, mas não tem nexo de causalidade. E rompendo o nexo de causalidade, não tem responsabilidade civil, né? O Nilton está frito, o Nilton não tem o que fazer, né? Seja pela teoria da causalidade adequada, seja pela causalidade direta, a conduta do Nilton de atirar e atingir a vítima é que causou dano, né? Agora, a outra, o Rodrigo, né, que até atirou, mas não atingiu, se fosse pela teoria da causalidade adequada, também estaria frito, também dançaria. Mas sendo pela teoria da causalidade direta, não, né? Por mais aptidão que a conduta tenha, não foi ele que atingiu, né? Não foi a bala do revólver dele ou disparado por ele que atingiu. Então, não terá responsabilidade civil, né? Então, pessoal, teoricamente, o código seguiu a teoria da causalidade direta, mas na prática, né, a gente vai alegar aí a teoria que melhor adequa aos interesses, né? Se a gente tiver advogando aí para a vítima, é melhor alegar a teoria da causalidade adequada, que você gera uma responsabilidade maior, né, por mais pessoas aí, para mais pessoas. Agora, se a gente está defendendo, advogando e defendendo o autor do fato, né, é melhor alegar a teoria da causalidade direta e imediata, né? Porque se tiver até praticado uma conduta apta, mas não tendo sido de fato
aquela conduta que causou o resultado, né, o danoso, rompe-se o nexo de causalidade, né? E essa é a beleza do direito, né? Essa é a beleza do direito. A gente alega aí o que for mais, a teoria que for mais adequada, né, no sentido de defesa dos nossos interesses aí, né? Ou representando, se não nossos, mas representando os interesses da vítima. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente terminou o nexo de causalidade. Pessoal, então, né, para finalizar aí, eu faço justamente isso, né? Se vocês pegarem as minhas petições iniciais de ação de responsabilidade civil, vocês vão ver que na minha petição inicial, né, de uma ação de responsabilidade civil, tentando responsabilizar alguém, na parte lá do direito, eu falo que o código adotou a teoria da causalidade adequada, né? Agora, se vocês pegarem as minhas contestações, né? Se vocês pegarem as minhas contestações, são as peças de defesa, vocês vão ver que eu falo que o código adotou a teoria da causalidade imediata, né? E aí, quem pegar vai falar, esse advogado é louco, né? Esse advogado é bipolar, né? Cada hora ele fala uma coisa. Não, né? A gente está defendendo aí interesses, né? Então, na petição inicial, né, para responsabilizar alguém, a gente fala da teoria da causalidade adequada, porque fica mais fácil responsabilizar, né? Fica mais fácil responsabilizar, porque é tudo analisado de forma abstrata, né? E pode até ampliar o número de responsabilizados. Agora, se a gente faz contestação, né? Se a gente faz a defesa, a gente quer restringir ao máximo a responsabilidade, né? A gente quer romper ao máximo o nexo de causalidade. E aí a gente vai adotar, então, uma teoria mais restritiva, que é a teoria da causalidade direta ou imediata. Bom, pessoal, terminamos aí a teoria da causalidade, as 3 teorias da causalidade, e com isso a gente terminou também o nexo de causalidade, né? A gente terminou o nexo de causalidade. Mas, claro, não terminou os elementos da responsabilidade civil, porque falta, não dá para dizer o mais importante, né, mas é essencial, né, essencial. Se você só vai passar a pensar em responsabilidade civil se tiver algum dano. E também, se não tiver dano nenhum, não tem nem por que pensar em responsabilidade civil, né? Se a pessoa não causa dano, né, não tem por que pensar em responsabilidade. Então, de fato, não dá para falar que é o mais importante, mas o dano é essencial, né? O dano é essencial. E nós já vimos a conduta, que é a ação ou omissão do agente, né? Nós já vimos que essa ação ou omissão, essa conduta, deve ter um vínculo jurídico com o dano causado. O vínculo é o nexo de causalidade. Falta, então, a gente estudar o resultado, que é o dano aí. Bom, pessoal, o que é dano? O que é dano? Dano é a lesão a um interesse. Dano é lesão ao interesse. E aí vocês vão perguntar, professor, por que o conceito de dano é tão abstrato? Porque ele tem que ser abstrato a ponto de conseguir abarcar uma lesão de interesse patrimonial e também uma lesão ao interesse moral, um dano moral, né? Se a gente restringisse muito o conceito de dano, a gente acabaria excluindo uma dessas modalidades. Ou o dano material ficaria de fora, ou o dano moral ficaria de fora. Para a gente conseguir abarcar os dois, né, a gente trabalha com o conceito mais ampliativo possível de dano, né? Então, dano para a gente é toda e qualquer lesão ao interesse, seja um interesse patrimonial, seja um interesse não patrimonial, também chamado de moral, né? Também chamado de moral, né? Então, o conceito de dano no direito civil, ele é bastante ampliado mesmo. Ele é bastante ampliado. Ele é uma lesão a um interesse, seja um interesse patrimonial, seja um interesse moral.
Pessoal, e aqui uma observação importante. Olha só, a maioria da doutrina entende de fato que o dano ele é elemento da responsabilidade civil. Então, a gente precisa ter a conduta, ter o nexo e dessa conduta e desse nexo resultar um dano, né? Então, o dano ele é um dos elementos, um dos 3 elementos da responsabilidade civil. De modo que, para a maioria da doutrina, como eu comentei com vocês, só há responsabilidade civil, só vai haver responsabilidade civil se ocorrer os 3 elementos. Então, a conduta, o nexo e o dano. Se faltar o dano, nem responsabilidade civil existirá. Não existirá responsabilidade civil. É o que a gente tinha estudado até agora, né, porque isso é a posição majoritária da doutrina. No entanto, pessoal, existe uma doutrinadora muito famosa que é a Giselda Hironaka, né, a Giselda Hironaka, professora de Direito da USP, que ela não concorda muito com essa visão, né, ela não concorda com essa visão. Para a professora Giselda Hironaka, o dano não é elemento da responsabilidade civil. O dano, né, para Giselda Hironaka, é pressuposto da indenização, né? É pressuposto da indenização. Para a professora Giselda Hironaka, havendo uma conduta, já se tem responsabilidade civil. Já se tem responsabilidade civil. Por quê? Porque todo mundo que causar um dano tem responsabilidade de indenizá-lo, né? Então, para a cabeça da professora Giselda Hironaka, já havendo, né, essa norma dizendo que se causar um dano já tem responsabilidade, para a professora Giselda, a responsabilidade ela decorre da conduta e ela é pressuposta, ela vem antes do próprio dano. O dano, então, ele não serviria para caracterizar a responsabilidade, né? Ele não serviria para caracterizar a responsabilidade, porque ela já decorre da lei e ela decorre da conduta. O dano, ele seria, na verdade, pressuposto da indenização. Ou seja, você já tem responsabilidade, mas você só vai indenizar se você causar o dano. Se você causar o dano, não quer dizer que você não tenha responsabilidade. Você já tem, porque decorre da lei. Você só não vai ter o dever de indenizar, porque você não causou o dano. Então, para Giselda Hironaka, o dano não é elemento da responsabilidade, porque a responsabilidade já existe por lei antes mesmo do dano. O dano, na verdade, ele é pressuposto da indenização. Para indenizar, precisa do dano, mas já se tem responsabilidade antes mesmo do dano. Basta aí a conduta. E essa é a posição aí da professora Giselda Hironaka. Então, vejam, para a maioria da doutrina, o dano é elemento da responsabilidade civil, de modo que só vai ter responsabilidade civil se tiver conduta, nexo e dano. Para a professora Giselda Hironaka, o dano não é elemento da responsabilidade civil, porque a responsabilidade civil ela já existe por lei antes mesmo do próprio dano. Antes mesmo do próprio dano. A responsabilidade civil já está lá, esperando o dano acontecer. E aí que o dano, na verdade, então, ele é pressuposto da indenização, que a responsabilidade civil já está lá esperando o dano acontecer. Acontecendo o dano, surge, na verdade, não a responsabilidade, porque ela já está lá, surge apenas o dever de indenizar. Então, o dano, ele é pressuposto da indenização. Já se tem responsabilidade antes do dano, o dano ele é pressuposto da indenização. Pessoal, ainda que seja uma posição minoritária, essa da professora Giselda, eu acho uma posição extremamente lógica. Então, é extremamente minoritária, é uma posição da professora Giselda Hironaka,
mas eu acho extremamente lógica também, né? E é por isso que eu acabo comentando essa posição da professora Giselda Ironac. Mas isso é dela, né? A gente não vai achar isso em outro doutrinador, né? Ou em outro livro, né? É uma proposição dela, mas, na minha opinião, é extremamente lógica, né? Porque, ainda que não se tenha causado dano, você tem responsabilidade, né? Você tem responsabilidade. Você ainda não tem dever de indenizar, porque não causou dano, mas você tem sim responsabilidade, né? Que fica lá parada, né? Fica lá latente, fica lá em stand-by até a ocorrência do dano. Ocorrendo o dano, não é que surge a responsabilidade você já tinha, né? De não, no mínimo, a responsabilidade de não causar aquele dano. Então, você já tinha a responsabilidade. Agora, você causando dano, não surge propriamente a responsabilidade, surge o dever de indenizar, né? Então, eu acho uma posição realmente muito lógica aí da professora Giselda, né? A responsabilidade você já tem, né? Por lei, decorrente da conduta, no mínimo de não causar o dano, né? No mínimo de não causar o dano. Você só não tem dever de indenizar porque você não causou ainda, mas se você vier a causar, surge o dever de indenizar, né? Então, é uma posição, na minha opinião, bastante lógica aí, né? Bastante lógica. Bom, pessoal, agora, para a gente conseguir entender essa amplitude do conceito de dano, né? Para a gente conseguir entender essa amplitude do conceito de dano, a gente tem que verificar, na verdade, quais são os elementos do dano, ou quais são os requisitos do dano. Ou seja, o que precisa ter para a gente, de fato, ter um dano passível de indenização, né? O que precisa ocorrer para a gente, de fato, ter um dano passível de indenização. E esses requisitos do dano são 3. Quais são eles? A violação de um interesse jurídico material ou extramaterial, extrapatrimonial, né? Então, vamos colocar aqui, ó, eu coloquei extrapatrimonial, mas vamos colocar extramaterial, também chamado extrapatrimonial, ou também chamado moral, né? Então, para que haja um dano passível de indenização, a gente tem que ter uma violação de um interesse material, né, físico aí, ou então extramaterial, também chamado extrapatrimonial ou moral. Além disso, a gente precisa ter a subsistência do dano, que é a permanência do dano, ou seja, não ter sido indenizado, não ter sido suprido, e a gente precisa também do elemento certeza do dano, né? Então, o dano, né, ele precisa aí, né, para que haja dano e esse dano seja passível de indenização, de que ele decorra da violação do interesse material ou extramaterial, que ele subsista, né, que ele permaneça enquanto dano e que ele tenha certeza. Bom, pessoal, dado aí o adiantado da hora, né, a gente para a gravação do vídeo agora para ele não ficar muito longo, né, e a gente faz um intervalinho e a gente volta depois analisando cada um desses 3 elementos do dano. Pessoal, eu vou parar aqui então a gravação, né? Mas a gente continua, para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente continua batendo um papo aqui, né? E depois a gente faz um intervalo e a gente volta. Então, obrigado aí pela presença e paciência. Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta?